Só que o Trump não parou aí. Ele falou que ele vai tarifar o mundo inteiro, Mano, inclusive os aliados. e Todos. aí vem a gente, Isso, todo mundo. que os Estados Unidos é o maior comprador depois da China. É. E a diferença, né? Porque a China compra commodity e os Estados Unidos compra outras coisas, né? E assim, Aviões. O que a gente pode pensar aí dos Estados Unidos tarifar é aquilo, gente. Se não existe nem ao menos amigos dentro de um próprio país, a gente tem competição dentro do próprio país, por que a gente esperaria de um país de fora ligar para o que nós temos aqui, entende? Ou que os Estados Unidos liguem para, sei lá, Inglaterra, por exemplo. Isso não acontece, gente. Nem dentro do próprio país as pessoas se entendem. Imagine fora do país com culturas diferentes e pensamentos diferentes. Então, o que está acontecendo, o que vai acontecer, já acontecia há bastante tempo. É sempre interesses em cima de interesses. tem um monte de coisa. E se ele fizer isso, ele vai provocar uma reação em cadeia do mundo Claro. retaliar. É óbvio. O Brasil não tem reciprocidade diplomática. Você pede visto para o Brasil pede visto para o outro. Se você taxar todos os produtos brasileiros, você vai continuar comprando os produtos americanos sem taxar? Não, vai Não, taxar. você vai ter que taxar. É. E se você taxar, o Brasil vai sofrer mais ainda. E muitos países vão sofrer mais ainda. Primeiro porque não tem certos produtos, não tem certas tecnologias e dependem dessas tecnologias e desses produtos. E aí, qual é o ponto disso do Na ponto de pandemia vista... a gente viu isso funcionando, né? Qual é o problema disso do ponto de vista histórico de guerras? Porque nós estamos, de Tem- novo... Temos Nós precedentes. estamos na... Antes de ele começar esse assunto, para você ter uma boa vida, você não pode depender nem do Estado, nem de outras pessoas e nem de ninguém. Você não pode depender de ninguém. O que eu acho que as pessoas deveriam fazer hoje para não depender de outras pessoas, do Estado ou de qualquer outra coisa que exista no planeta. Simples. Pega e vai tentar ser autossuficiente. O máximo que você conseguir. Ah, eu vivo na cidade. Não importa, você vive numa casa, tenta colocar painel solar. Tenta fazer uma horta, uma coisa simples. Ah, eu vivo num apartamento, não tem como fazer isso. Sempre tem alguma maneira de arranjar alguma coisa, tá? Eu acho que pro futuro, pessoas sábias vão ter uma casa onde tem energia solar, tem uma pequena horta para ajudar ali, dependendo do tamanho da casa, um galinheiro, alguma coisa que consiga ali também ajudar a diminuir o preço dos alimentos. E também teria também o fato de essas pessoas viverem de uma maneira consistente, onde elas não gastam com coisas idiotas, com coisas bestas. Então você não colocar o seu dinheiro em lugares complicados, né, como casas de aposta ou jogos ou coisa do tipo. Tá? Quando eu falo jogos, é jogos mesmo de jogar. Então eu creio que essa é a melhor maneira de você sobreviver no mundo atual. Se tiver em guerra, mas você tá na sua casa lá e sua casa tem energia solar e sai de que, você não vai mudar nada para você. A sua conta de luz não vai aumentar. Por quê? Porque você tem o painel solar ali que é de graça. Entendeu? Se você mora numa casa que está perto de um rio ali, você pode pegar o rio e filtrar a água, entendeu? Essa água não muda de preço. Entendeu? Então tem tantas coisas que você pode fazer e eu acho que é isso. Hoje em dia ser autossustentável é o mais inteligente. Pelo caminho como o mundo está gerindo tanto de guerra, de possibilidade de guerra, quanto também de alta tecnologia, com uma inteligência artificial aí chegando forte, né? A IA chegando forte. Eu acho que essa é uma boa coisa que você tem que fazer, é ser autossustentável, tentar ao máximo ser autossustentável, porque o mundo daqui para frente vai ficar cada dia mais tecnológico e com cada dia mais perigo de guerras acontecerem ou problemas dentro da sociedade acontecer por culpa da política, tá? Então essa é a minha visão. Agora vamos começar o vídeo de verdade, né? Na premissa da história do Trump trará a paz para o mundo. Que parece que não é tão assim. Não é só porque, e não é só pelo Trump, é só, tipo, outro dia um cara me mandou uma mensagem no Instagram, não, porque agora nós vamos ter paz. Eu falei assim, desculpa, Se fosse Kamala amigão. também. Provavelmente. Cara, Ia manter. a terceira guerra mundial
ela é inevitável. Ah, para, Rock, eu tenho Ela filho é- pequeno, ela é a- velho. A gente Você tá mora de no boa. Brasil, você mora no Brasil, Mas fica a gente tá tranquilo. marcando churrasco pro ano que vem, né? No Brasil, no Brasil. Mas vai O churrasco chegar. é no Brasil, não vai chegar Ah, mas aqui. guerra nuclear chega, Não, os mas efeitos. quem falou que a Terceira Guerra Mundial precisa ser nuclear? Ah, não necessariamente. Não precisa ser nuclear. Ah, A gente tá. pode ter uma terceira. Então Não, já estamos conversando diferente aí. existem 3 tipos de Terceira Guerra Mundial. Uma Terceira Guerra Mundial onde não se usa bomba atômica. Uma Terceira Guerra Mundial onde nós temos uma guerra nuclear limitada. Tá. E uma Terceira Guerra Mundial onde nós temos uma guerra nuclear total. Essa é o fim do planeta Terra e da humanidade. Voltamos para paus e pedra. Isso. É a frase do Einstein. Tem 2 outras opções onde não acaba o mundo. Tá. Mas tem Terceira Guerra Mundial. Caramba, velho. Então, assim, a ideia de que um presidente pode evitar isso é uma ilusão. Nós estamos fadados, nós vamos caminhar É para mesmo? isso. Porque a história do mundo Dá é pra essa. A história atrasar, do mundo né? é o quê? Um império nasce Evitar não, atrasar e aí sim. ele começa a ficar fraco. Enquanto ele tá forte, tem Enquanto uma... ele tá forte, ele mantém uma certa estabilidade. certa Só que aí paz. os outros que estão fracos vão crescendo, vão acompanhando. E uma hora que quando eles estão próximos, o equilíbrio de poder tá quase... O equilíbrio de poder está alterado. Antes o equilíbrio era esse. É. E aí o equilíbrio tá assim, o equilíbrio foi alterado. Neste momento, este que está aqui em cima, ele se sente acuado e com medo de perder o trono. E este que está aqui, Ou estes, né? se sentem confiantes, arrojados e assertivos a ponto de fazer o quê? Agir. É. E eles pensam, eu tenho que agir antes que esse cara decida se recuperar. Exato. E a gente tá exatamente nesse ponto, né? Isso. E na história da O Império humanidade, Romano aconteceu e... na história da humanidade inteira, É. e aí assim, não sei o que aconteceu em 2024, que as pessoas acharam, sonharam, que a humanidade decidiu que ela não quer mais guerrear. Eu não sei qual foi esse momento que as pessoas ainda acharam que o paraíso na Terra foi manifestado, e que nós já estamos no paraíso. elevados. Não aconteceu isso em nenhum momento. Em nenhum momento as guerras foram extintas. Gente, é aquilo, né? É puramente. Tudo volta ao livro sagrado, não tem jeito. Aqui não é o paraíso, cara. Vai ter guerra infinita aqui mesmo e ponto. Porque sempre vai existir pessoas com ambições que vão acima do bem e do mal. São pessoas que estão com uma ambição tão alta que elas não se importam. Se é pra fazer bem, ela vai fazer o bem. Por quê? Porque isso define a ambição dela. Se é pra fazer o mal, ela vai destruir o mundo se for a ambição dela. Entendeu? Então as ambições, você não entregar sua vontade ao reino dos céus, você basicamente está seguindo o seu próprio caminho. Mas o ser humano é pecador, então o seu caminho vai ser um caminho de pecado, então você vai acabar fazendo besteira. Então, o que mais tem no mundo são pessoas ambiciosas. Você pega um cara que você bota ele lá no poder, ele vai se achar o dono da verdade, o dono do mundo, e as pessoas vão estar lá sempre atrás dele, falando que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é forte. E ele vai se achar muito, ele vai estar lá no céu, vai se achar como se ele fosse um rei, um deus, alguma coisa do tipo. E ele vai achar que tudo que ele faz é certo. Entendeu? Ele acha que ele sempre vai ganhar, porque na vida inteira dele ele sempre venceu, ele tá lá no topo. E ele sempre acha que vai ganhar e não se importa com as outras pessoas. Porque ele é o vencedor, ele é o maior de todos. Entende? Então o mundo sempre foi assim, guerra não vai acabar, gente. Agora a gente tem que viver aqui na Terra, sabendo que isso vai continuar a existir. A gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar desiludido, porque aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar conta das nossas vidas. A gente não vai virar presidente e vai mudar alguma coisa no país, não é assim que funciona. Só poucas pessoas são seletas para esse tipo de coisa. Então a gente pode mudar a nossa vida, entende? Tomar mais cuidado, fazer escolhas corretas. E é isso que eu falo aqui nesse canal. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Não tem nada de estranho numa guerra em 2024, 25, 26, 30, 35 ou 40. Na escala mundial, você tá falando. Não tem nada de anormal. Absolutamente nada de anormal. É a regra. E a regra sempre foi essa. E as guerras não foram extintas da humanidade. Não foi Nunca, né? tirado esse DNA dentro do ser humano e falou, acabou, não gostamos mais de guerrear. Somos seres pacíficos. Não.
até se você quiser a paz por submissão completa, tem um nível de submissão que talvez você não vai aguentar. É. Aí você vai falar assim, não, desculpa, cara, agora, já que você tá me massacrando tanto, que se é pra eu viver desse jeito, eu tô disposto a morrer. E antes de eu morrer, eu vou tentar te enfiar uma faca e me libertar atirando. disso daqui. Então, assim, a gente não tem saída deste lugar para onde nós estamos indo. Não é o Trump que vai evitar isso. Isso é um movimento histórico, cultural, civilizacional, sociológico, político, psicológico, humano, instintivo. Ele é inevitável. Nós caminhamos para um grande conflito e caminharemos. Se não for durante os 4 anos do Trump, será em algum outro momento. Então o Trump ele não vai evitar isso. E se a gente tivesse uma vara mágica e o poder de fazer o mundo ter a presidência do Trump para sempre, mesmo assim Não. nós teríamos uma terceira guerra mundial. Mesmo assim. O ponto é, quem vai vencer a terceira guerra mundial? O ponto não é, não quero que tenha guerra. Quem vai vencer e como Isso vai é vencer? um wishful thinking, isso é um sonho, uma utopia. Eu não quero que tenha guerra. Isso é um sonhador. Você vive no mundo da Alice, da fantasia. O que você tem que entender é como é que eu vou viver com a guerra, como é que eu vou sobreviver e como é que o lado certo vai ganhar essa guerra. Tem essa. Esse é o problema, não é se vai ter ou não a guerra, é quem vai ganhar a Tem guerra. até uma série que mostra como seria se a Alemanha tivesse ganho, né? Isso. Pois é. Aí, então eu tava. Dito isso, Dito isso, tudo que eu falei, ele falou aqui também. tava dizendo que eu tava na China, né? É. O Trump, ele adotou uma política comercial com a China acertada, no meu ver. Ele não pode replicar isso para o mundo inteiro. Eu acho que isso é errado. Por questões econômicas e para o capitalismo. Isso é péssimo, perverso e destrutivo para o capitalismo. Em termos de guerra, os períodos que levaram à Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial eram períodos de protecionismo e de políticas econômicas mercantilistas. o que significa isso? O que é o mercantilismo? Eu quero vender os meus produtos, mas eu não quero comprar nada de ninguém. Entendeu? Eu sou malandro, eu sou espertinho, eu só Entendi. quero que todo mundo compre o meu, mas eu não quero perder nada. Eu quero ser o fabricante de tudo e vender tudo para todo mundo e ganhar dinheiro sozinho. Que é um cenário... Mas todos Ideal. os países se comportavam assim. Então, o mundo a ordem econômica internacional era mercantilista. Nós saímos dessa ordem e tivemos 80 anos de paz porque os Estados Unidos trouxe um desenho, uma arquitetura internacional aonde o livre comércio imperou, onde foi criado o GATT, foi criado o FMI, foi criado o Banco Mundial, o GATT virou Organização Mundial do Comércio, e aí todo mundo abriu as suas fronteiras para o comércio internacional. É que se as pessoas, isso é até básico no diminutivo, né? Se a gente trazer para o diminutivo, seria humanos com outros humanos e não países, que são já outra história. Mas a gente trazendo, a gente consegue ver isso daí fácil. Se você necessita do que outra pessoa tem e essa outra pessoa necessita do que você tem, é mais fácil vocês construírem uma relação onde nenhum dos dois vai causar problemas nenhum para um nem o outro para o outro. Por quê? Porque você necessita, é uma necessidade. E também tem uma chance maior de você se dar bem com essas pessoas. O problema, ao meu ver, é que quando a gente vai para o país, a gente tem variáveis, que são as políticas daquela pessoa que está no poder nesse exato momento. A política de um presidente pode ser uma. Tá dando certo, ali, vai ajudar todo mundo, vai fazer troca com todo mundo. Todo mundo gosta dele, todos os países gostam dessa política daí, desse país.
Então chega um outro presidente, 4 anos depois, que já pensa de outra maneira. E agora todos aqueles países que gostava, agora já não gosta mais. Por quê? Porque a política é diferente. Agora esse presidente atual que está no poder não gosta de fazer trocas com um país tal, não gosta do outro país, sei lá de onde. E aí complica as coisas e tudo fica horrível. Então é isso. Esse é o problema. Eu diria que isso não é um problema do capitalismo, isso é um problema da democracia, da maneira que a gente escolhe as pessoas que vão estar no poder. Porque 4 anos está um que pensa de um jeito, 4 anos depois está um que pensa completo oposto. Então, como você mantém uma maneira, deixar esse país de uma forma regular, de uma forma que as pessoas e o mundo consiga ver consistência nesse país? É difícil. Então, como eu disse, você não tem que se preocupar com o poder do país. Porque uma hora vai estar de uma hora vai estar de outra, você não pode mudar nada. Você tem que mudar a sua vida. Você tem que ficar cada vez mais independente do Estado, cada vez mais independente do mundo. Para que você mesmo fabrique suas próprias coisas e não dependa do que está lá fora. Entendeu? Tem coisa que a gente não pode, tipo, eu preciso de um carro. Você não vai fabricar um carro. Entende? Isso você não tem o que fazer. Mas coisas simples para manter a sua sobrevivência, para manter uma vida boa, uma vida tranquila, mesmo nos períodos mais problemáticos do mundo, é necessário. Isso permitiu trazer prosperidade, riqueza, abundância em níveis jamais vistos para a história da humanidade. Tirar milhões, centenas de milhares, bilhões de pessoas da pobreza. Centenas de milhares de chineses, centenas de milhares de indianos, milhares de brasileiros, milhares de mexicanos, milhares de pessoas na África, milhares de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro, graças a este desenho econômico. Se os Estados Unidos, que é o líder, que é a maior economia do mundo, seguir para este caminho, o que ele fará com a economia do mundo? Ele fará com que todo o resto do mundo comece a retaliar. É. E aí nós entraremos numa ordem econômica internacional mercantilista. Os países tentando ser o máximo autossuficientes possíveis. Isso. E isso é irreal. É real, né? E quando você tenta ser o máximo autossuficiente, você precisa de uma coisa que você não pode comprar do outro, o que isso te incentiva a fazer? A ir lá e tomar à força aquilo que você precisa. É. O Japão precisava do petróleo na Segunda Guerra e aí os Estados Unidos impôs um embargo e aí eles foram lá e atacaram Pearl Harbor. Então você vai criar um cenário de conflito. E Segunda Guerra Mundial veio de um resultado assim. Primeira, as guerras vieram de coisas que estavam postas. Populismo, isolacionismo, protecionismo, nativismo, que seria o nacionalismo. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quais são os 4 cavaleiros do populismo, nativismo / nacionalismo, protecionismo e... Qual que é o outro que eu falei? Isolacionismo. Qual é a diferença de isolacionismo e protecionismo? É uma forma política, um é mais econômico. E o outro é a versão política. O outro é político. Então, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eles estão, de novo, colocados com força total. E é assim, não teve guerra agora. Meu, a guerra, ela não acontece no momento que é dado o primeiro disparo. A guerra ela é preparada para acontecer. Condições são construídas e colocadas para que a guerra exista. As condições elas vão crescendo, elas são plantadas, essas sementes. Tipo, a guerra não acontece com um cara acorda e fala assim, vou iniciar a guerra. Uma série de fatores tem que estar em ordem para aquilo acontecer. A guerra da Ucrânia não começou em 2022, quando as tropas russas partiram para uma guerra total. Elas já estavam numa guerra limitada dentro da Ucrânia. Já existia uma guerra limitada. Quando que a guerra de Israel com o Irã começou? É uma guerra assimétrica por procuração que começou há um tempão já. Milhares de anos.
Ah, não vai ter guerra. Como assim? Não tem guerra? Não existiu. O Hezbollah, durante 4 anos, quando o Trump estava no poder, não lançou nenhum foguete. Nem o Hamas. Nenhum foguetinho. Eu fui, Nenhum atentado terrorista. eu fui para Israel antes da invasão de 7 de outubro, de todo aquele terrorismo lá, e o pessoal falava, a gente tá em guerra. É estranho, você tá num país que tá em guerra. Isso. Eles estão sempre em alerta de guerra, né? Sim. As pessoas pensam que estar em guerra significa que tá todo mundo morrendo, fugindo, que nem em filme, né? As pessoas tá tudo sanguentadas no chão, todo mundo correndo e gritando e bomba caindo a todo mundo. Gente, não é assim que acontece. A guerra ela acontece em ondas. E depende muito do local onde você está. Você pode estar, por exemplo, sei lá, vamos supor um cenário, Segunda Guerra Mundial. A pessoa tá na Inglaterra. Não quer dizer que a Inglaterra está sendo bombardeada incessavelmente lá pela Alemanha, pelo exército da Alemanha naquela época. Não significa que lá, sei lá, um pessoal que mora numa fazenda afastada pra caramba da cidade, eles estão sentindo qualquer coisa. Na verdade, tem uma chance muito alta de eles não terem escutado uma bomba caindo ou um tiro sendo dado, entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso. Guerra é localizada sempre. Não existe isso. Uma guerra nuclear e a gente já tem uma diferença, né? Porque se cair uma bomba aí afeta muita gente, afeta muita coisa, afeta um local muito grande. Mas sem ser nuclear, sendo guerras convencionais, que nem a gente teve até esse período de tempo que a gente tá agora no mundo, geralmente só dá problema em cidade grande ou cidades que são utilizadas como base militar ou algo do tipo, porque cidadezinha pequena, afastada lá na casa do caramba, ninguém liga de atacar, porque você vai atacar um pessoal que não tem nada que não vai fazer nada contra você, entendeu? Isso só acontece quando tem uma invasão do exército por terra, aí toma uma vila ali para reabastecer comida, aí acontece todos aqueles casos horríveis, né? Inumanos que não vale nem a pena a gente citar aqui. Aí sim, pode ser que aconteça. Mas mesmo assim, geralmente cidades pequenas não têm grandes problemas com guerra. E aqui no Brasil, eu digo mais. Aqui no Brasil, eu acho que a gente, mesmo tendo guerra do que for, a gente não vai ter lá grandes problemas. Ainda assim, eu digo problemas, quesito de mortes e armas e coisas do tipo, né? Mortes por armas ou guerra entre o nosso país com outro. Mas pode ter problemas econômicos. E é por isso que eu digo, a melhor maneira de sair disso daí é a autossustentabilidade. Tente o máximo viver de uma maneira sustentável, que você se sustente, autossustentável. Esse vídeo daqui só tá ressaltando tudo que eu tô falando desde o início. Sempre. É. Você tá o tempo inteiro tendo problema com seus vizinhos, ali, no caso, Israel. Então, depende o que você. Assim, por que eu tô falando tudo isso? Para as pessoas pararem de repetir coisas bobas e entenderem o que é a guerra. A guerra é um negócio muito maior. A preocupação a gente tem que ter é: o Trump vai vencer as guerras que precisam ser vencidas? Aí que tá, né? Esse é o ponto. Para mim, a paz verdadeira, promissora, duradoura, perpétua, virá de uma vitória decisiva e definitiva daqueles que carregam e representam os melhores, não os valores perfeitos, mas os melhores valores para a humanidade. Assim, porque é óbvio que os Estados Unidos têm um monte de problemas e coisas erradas. E muita gente. Bem, é uma visão pessimista minha, mas infelizmente isso provavelmente não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, na verdade não é provavelmente, não vai acontecer. Por quê? Porque sempre vai ter alguém pra, né, descer a lenha ali naqueles valores. Veja o mundo que a gente vive hoje em dia. É mulher que diz que é homem, homem que diz que é mulher, é pessoas se bestializando, agindo como se fossem animais, pessoas se matando por culpa de inteligência artificial, pessoas se envolvendo em todo tipo de coisa obscena e destrutiva para a vida delas, inimaginavelmente possíveis. Liberação de droga, liberação de aborto, liberação disso, liberação daquilo. Então, valores positivos nem sempre são o que a maioria quer, o que a maioria pensa. Valores negativos muitas vezes fazem parte do contexto social.
Acontecia antigamente, tinha sacrifício humano e todo mundo achava normalíssimo lá nos astecas, todo mundo achava normalíssimo lá na Grécia Antiga. Por quê? Porque era simplesmente isso. Ah, mas depois melhorou, será de que melhorou? Será que melhorou? Olha o que a gente tá fazendo aí. Pessoal pensando que são animais, saindo no meio da rua vestido de animal e agindo como animal. Será que melhorou alguma coisa? A prostituição, que antigamente era repudiada, hoje em dia a gente vê aí OnlyFans, garotas postando fotos a rodo à direita. Parece que a cada 100 mulheres nos Estados Unidos, uma tem OnlyFans. Aí eu pergunto pra você, será que a gente evoluiu? Será que a evolução é acrescentar essa coisa, transformar isso em algo positivo? Porque eu acho que no passado estava correto. Prostituição não era algo para ser repudiado, não era para ser tido como uma profissão boa, e sim como algo horrível. Enfim, né? Se incomoda com essa comparação que eu faço entre ditadura e democracia. Uma Mas, coisa não exclui a outra, né? assim, não quero viver num mundo onde eu seja controlado do que eu vou falar, do como que eu gasto meu dinheiro. Eu não quero fazer isso. E esse é o modelo chinês, russo, norte-coreano, iraniano. Esse não é o modelo americano, francês, inglês, não é. E eu quero estar nesse modelo. Então, para o mundo trazer ordem, estabilidade e prosperidade e desenvolvimento, eu entendo que a gente precisa estar nesse modelo. Entendi. E a gente precisa ganhar o confronto com as outras forças. Porque eu acho que vai produzir um resultado melhor. Eu não estou questionando a legitimidade desses outros países buscarem, na base da força, conquistar o que eles querem. Claro. Eu entendo que é do jogo. Eu tô dizendo, eu falo isso e as pessoas, mas os Estados Unidos pode. Eu não tô dizendo que a China não pode. Eu estou dizendo que vai ser pior para o mundo se a China ganhar. Na minha análise. Tem gente que acha que vai ser melhor. Tá tudo bem. Eu não tô dizendo que a China não pode fazer isso. Eu sei que ela pode, eu sei que ela vai e eu entendo que é legítimo ela querer conquistar as coisas na base da força, porque assim, essa é a regra de funcionamento do mundo. Só que os Estados Unidos e os outros também podem fazer isso. Também farão isso. E eu acho que existe uma diferença quando um faz e quando o outro faz, em várias ocasiões, não em todas, porque em algumas dessas ocasiões eles fazem com um propósito melhor. E o outro faz com um propósito de simples, pura projeto imperialista de domínio e controle das pessoas. E eu não acho que. Óbvio que quando os Estados Unidos. Aí o pessoal vai falar, né, que do Iraque Ah. tinha o interesse no petróleo. Beleza. tudo. Tipo, não tô dizendo que não tem. Eu tô dizendo que, junto com ele ter um interesse, ele pega, ele recebe ou ele dá alguma coisa pro mundo. E eu não acho que nem a Rússia, nem o Irã, nem a China, nem a Coreia do Norte, nem a Venezuela dão nada pro mundo. Elas tiram o que o mundo tem e o que a gente tem de melhor, que é a nossa liberdade, que é a nossa democracia e um monte de outras coisas. Então, voltando para o Trump, ele está acertado em ser duro economicamente com a China. Não acho que é positivo, produtivo e acertado ele impor tarifas para o mundo inteiro, inclusive para os seus aliados e amigos. Também acho perigoso. E isso é um elemento produtor e gerador de guerra. Novamente, não existe amigos. Tá? Não existe. Amigo é uma coisa muito diminutiva para o nosso normal, para o nosso dia a dia. Talvez alguém aí que esteja vendo esse vídeo daqui, que eu tô gravando, ela tem algum amigo, alguma amiga. É diminutivo e algo raro. A grande maioria das pessoas não tem amigos. Amigos é uma pessoa que literalmente deixaria de fazer o que está fazendo na vida dele e iria te ajudar. Aí vocês perguntam, tem alguém na sua vida que faria isso pra você? Eu não tenho. Você tem? Então, se a resposta é não, então você é como eu, você não tem amigo. Se a resposta é sim, então parabéns, você é um dos poucos aí.
Ah, mas eu saio com o pessoal, a gente vai no cinema, sei lá de quê, bebe uma cervejinha, conta meus problemas, me ajuda. Mas pararia a vida dele pra ir te salvar? Pararia a vida dele pra ir te ajudar em algum momento? Essa é a pergunta que tem que se fazer. É isso que é um amigo de verdade. Um amigo é uma pessoa que vai estar lá pra te ajudar sempre que você precisar. E você também, né? Se você vai ser um amigo, se você fizer isso também. Que fique claro para os nossos adoradores de Trump, cegos e sem senso crítico nenhum. Levar o mundo para uma estrutura econômica mercantilista é levar o mundo para estar mais próximo de uma guerra mundial. É aquilo, né? Se você tá no jogo sozinho, significa que você provavelmente vai querer mais. Agora, se você tem dependências ou interdependências com outras pessoas, vocês basicamente criam essa cadeia de autoajuda um com o outro, no sentido de países. Logo, é de se entender que você não vai querer atacar o outro porque você depende, tem a interdependência. Eu já falei isso no meio do vídeo, em algum momento aí, mas é basicamente isso que ele está falando. Enfim, deixando esse assunto de política de lado, que o vídeo foi mais para eu falar sobre o que você deveria fazer, e aqui eu vou dar a última partezinha, porque eu já falei bastante do que era melhor, eu vou voltar de novo ao assunto, aquela parte, autossustentabilidade, tá? Então é isso que você tem que procurar. Repetindo aqui de novo, eu vou repetir várias vezes nesse canal sobre isso, porque isso é uma das coisas mais importantes que hoje você vê pouquíssimas pessoas indo para esse lado. Tá? Eu não tô dizendo para você ir aprender a morar na floresta ou algo do tipo, não, tá? Eu estou dizendo para você procurar ser autossustentável. Você não depender do Estado, você diminuir suas contas, você conseguir e procurar tecnologias que vão te auxiliar no seu dia a dia e que você se torne uma pessoa que não depende de outras coisas, de outras pessoas, do mundo lá fora. Então, algumas das minhas dicas, tá? Compra aí, se você junta dinheiro, compra uma placa solar, depois compra outra, cria um projeto solar. Se você tá aí pensando em comprar uma casa, um apartamento, compra uma casa. Se você tá querendo pensar no local onde você tem que morar, vá para uma cidade menor e não uma cidade maior. Entendeu? Aprenda a fazer certo cultivo de alimentos, certas plantas, basicamente a cultivar plantas, né, para você comer. Então, tudo isso você pode conseguir e você vai ter uma vida melhor se você fizer isso. Outra coisa também é a questão do dinheiro, econômica. Aprenda aí a investir algum dinheiro, aprenda a guardar o dinheiro nos locais corretos. Então, tudo isso é ser inteligente. Agora, não faça apostas. Lasca, gente. De vez em quando acontece isso, é o cansaço. Mas enfim, não faça apostas arriscadas. Não seja uma pessoa que aposta alto, porque você vai acabar se ferrando. Tudo no mundo é aos poucos e devagar. Que nem eu tô aqui nesse canal. Todo você vê que eu posto devagarzinho, mas eu vou postando. Entendeu? Eu tô criando meu caminho. Faça a mesma coisa na sua vida que você vai ter uma boa vida. É isso, essa mensagem que eu vou deixar para você aqui. Pavimente sua vida de maneira lenta, porém contínua. Continue em frente, fazendo as coisas certas. Pode fazer de maneira lenta, não tem problema, só faça de maneira correta. Uma das piores frases que existe no mundo é que errar é tranquilo, que errar faz parte. Não é assim, gente. A gente tem que acertar. Ninguém tem que pensar, mas se eu errei, tudo bem. Você tem que pensar, eu vou acertar. Eu vou fazer o meu melhor para acertar. Se errou, você tem que ficar decepcionado e não apenas ficar, mas da próxima vez eu faço melhor. Não. Fique decepcionado, se maltrate, sinta a dor, que da próxima vez você não vai só fazer melhor, você vai fazer certo. Porque com a dor que você vai sentir, com aquele negócio ruim que você teve, com aquela experiência ruim que você teve, você vai querer fazer muito mais. E aí vai dar e sobrar tranquilamente. Essa é a mensagem que eu deixo. E aí que tá, gente.
Eu não sou muito de trazer esse tipo de conteúdo pro canal aqui de política, guerra, problema de nação A contra nação B, porque o que eu trago aqui nesse canal são vídeos para ajudar as pessoas a melhorarem como pessoas. E guerras não dá para ajudar ninguém, não é? Mas enfim, por que eu trouxe esse vídeo se o canal é sobre uma melhora pessoal em sua vida e não sobre política? Porque eu acho que é importante para a nossa vida pessoal a gente entender o que o mundo está passando, tá bom? Mas, diferente de outros canais que veio para dar notícia, essas outras coisas, a minha visão é uma visão mais pessoal do que você pode fazer em caso a guerra aconteça e também para você parar de se preocupar tanto com isso ao ponto de não viver mais a sua vida. O que a gente vê hoje é uma escalada de pessoas que não vivem mais suas vidas e ficam apenas vendo essas notícias ruins de novo, de novo, de novo, e ficam frustradas, tristes e geram bastante problemas para elas mesmas e para as pessoas ao redor dela. Então, o que eu venho trazer hoje é um vídeo sobre isso, com o professor Rock passando esse conteúdo, ao mesmo tempo eu deixando os comentários de como você pode ajustar a sua vida para se caso isso acontecer e como você pode ajustar, mesmo que isso não aconteça, como você pode ajustar para o que está acontecendo no mundo atual, tá bom? Então não é aqui não é um vídeo sobre comentário político, se você está procurando se é lado A ou lado B, aqui não é isso, está procurando se eu vou apoiar um político ou não, aqui não é isso, eu não ligo para esse tipo de coisa, estou dizendo como você pode melhorar a sua vida a partir desse ponto de vista, a partir do que nós temos com que nós temos de trabalhar aqui, tá bom?